Olá pessoal, eu sou Fábio Cossini, sou Business Development Manager com foco em meios de pagamento aqui na AWS Brasil. E hoje eu estou aqui no Cloud Drops a falar um pouco sobre a importância dos dados para o setor financeiro. Então, historicamente, os dados sempre foram usados para registro de informações, das atividades das instituições. Seja para controles internos, seja para auditorias internas e externas, seja também para fornecimento de dados para os órgãos reguladores. Com o avanço da tecnologia, as instituições começaram a usar esses dados para gerar inteligência sobre o seu negócio. Então, nós vimos análise de dados históricos com correlações, com tendências, isso tudo para verificar o comportamento dos clientes, o comportamento dos produtos e dos serviços. Com o avanço ainda maior dessas tecnologias, nós temos agora um uso ainda maior de inteligência artificial e de modelos preditivos para antecipar o comportamento dos clientes, o comportamento dos serviços e dos produtos para um determinado segmento de clientes. Então, a inteligência artificial, além desses modelos preditivos, ela está sendo cada vez mais usada para a automação de tarefas humanas, aquelas tarefas que são repetitivas. Isso traz uma maior qualidade, uma maior rapidez na execução dessas tarefas. Processamento de linguagem natural, seja por voz ou seja por texto, mas com um detalhe agora, né? O detalhe da análise de sentimento, né? de um atendimento mais humano entre máquina e cliente. Nós também temos esse desenvolvimento de modelos preditivos, principalmente na prevenção à fraude, na prevenção à lavagem de dinheiro e na prevenção no contra-terrorismo. Ou seja, de uma forma geral, modelos preditivos que ajudem na detecção de atividades ilícitas, ao mesmo tempo que esses modelos podem fornecer uma experiência mais fluida com os clientes, sem que eles precisem passar por todas essas verificações. O que eu destaco agora, daqui para frente, é cada vez mais o uso de dados para um atendimento mais hiperpersonalizado, mais individual. Ou seja, cada um tem a sua necessidade. Então, os bancos e as instituições de pagamento, elas oferecerão cada vez mais produtos, elas anteciparão produtos para os seus clientes no momento de vida dos seus clientes. Elas também oferecerão produtos e serviços financeiros e não financeiros para os seus clientes no dia a dia dos seus clientes, e muitas vezes de forma transparente. Então, isso que vai, a hiperpersonalização que vai acabar ser a grande vantagem do relacionamento de um cliente com o seu banco. Agora, tudo isso tem um desafio, tudo isso tem um preço, e o preço se chama governança de dados. Nós vemos que tem 3 tipos ou 3 estágios de maturidade dessa governança. O primeiro são aquelas instituições que têm uma boa gestão, mas pela falta de ferramentas e de pessoas capacitadas, elas não conseguem tirar insight desses dados. O segundo tipo de instituição é a empresa que consegue tirar insights e dar insights desses dados, mas por não ter uma governança, esses insights às vezes acabam sendo não produtivos. E o terceiro tipo de instituição que consegue fazer uma boa governança e pelo uso adequado das ferramentas adequadas, consegue tirar bons insights daqueles dados que estão bem governados. Ou seja, tem que ter de um lado uma boa engenharia de dados e do outro lado uma boa ciência de dados. E como nós, AWS, Amazon, ajudamos os nossos clientes? Porque a gente fala em banco de dados, a gente pode falar de bancos de dados relacionais, como Aurora, bancos de dados NoSQL, como DynamoDB, e também bancos de dados em memória, como o Elastic Cache, além de outros serviços voltados a bancos de dados. Quando a gente fala de análise, a gente pode falar de pesquisas, e aí nós temos o Amazon OpenSearch, nós podemos falar de integração,
de dados ou de base de dados, diferentes fontes. Então, nós temos o AWS Glue. E nós podemos falar também dos data lakes, né? Toda aquela junção de dados para gerar esses insights. E a gente está falando aqui de AWS Lake Formation. No que a gente fala de machine learning, de aprendizado de máquina, um pouco de inteligência artificial, a gente tem outros serviços. E eu destaco o SageMaker, que é uma suite completa para inteligência artificial, aprendizado de máquina. No que a gente fala de setor financeiro, a gente também tem um serviço que é o AWS Fraud Detector, perdão, o Amazon Fraud Detector. Bom, é muito importante isso para detecção esse serviço para detecção de fraudes no setor financeiro. A gente tem o Amazon Personalize, que tenta entender o cliente individualmente para oferta de novos serviços. Nós temos o Poly, o Amazon Poly, que é para tradução de texto, entendimento de texto. Nós temos o Recognition, que é para reconhecimento visual, e o Text Extract, que extrai dados de documentos. O Poly, na realidade, ele transforma texto em fala. Texto para fala, e o Text Extract, ele extrai texto e dados de documentos. Como dica para vocês, e eu coloco no meu navegador, no feed de notícias, eu coloco o AWS What's New e o AWS Newsblog. Então fica essa dica para vocês terem realmente as últimas novidades de serviços da AWS e da Amazon, como também os últimos blogs que nos trazem informações de negócio, informações de tecnologia.